Pronto, meus amigos, reforço desse lado colado e apliquei mais cola para reforçar ainda mais a fixação do reforço no para-choque. Agora vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado. Posiciona, tira a sobra do MDF, na sequência colagem. Pronto, meus amigos, o chassi MDF para-choque instalado e detalhes do suporte aí, as hastes de suporte para-choque reforçado. Lembrando que esse reforço aí, se você achar necessário, faz. Se não achar necessário, não precisa fazer. Positivo, isso aqui não afeta em nada a estrutura do para-choque nem do chassi, mas tá aí feito o para-choque e instalado tanto chassi MDF, né, para-choque também material MDF, quanto no chassi sarrafo, tábua, forrinho de pinos. Para-choque chassi mesmo material, também instalado, reforço nos detalhes, beleza? E na sequência das aulas, meus amigos, vamos fazer suporte de step e o eixo cardan. Usando essas duas páginas do PDF, vamos desenvolver os dois detalhes da miniatura, beleza? E meus amigos, nessa videoaula vamos fazer o detalhe de eixo cardan, que será instalado tanto no chassi de sarrafo de pinos quanto no chassi sarrafo de MDF, que vai ser instalado nessa parte do chassi. Vamos fazer esse detalhe, também vamos fazer o detalhe de suporte de step, usando esse desenho do PDF. Mas antes, meus amigos, vamos fazer o detalhe suporte lanterna traseira. Vamos fazer detalhe, obviamente vai ser instalado nos dois chassis, vai ser instalado essa parte do chassi. Então vamos iniciar fazendo o suporte lanterna e na sequência vamos fazer detalhe eixo cardan e suporte step. Para fazer esse suporte lanterna, eu tenho aqui um sarrafo que já está na medida pede o PDF, medida quer dizer largura que pede o PDF. Agora que eu vou cortar a medida para fazer o suporte. Esse aqui vai ser o suporte da lanterna e isso aqui vai ser o suporte do suporte. Por que suporte? Isso aqui vai dar reforço para esse suporte aqui, que é definitivamente suporte da lanterna, beleza? Mas isso vocês vão acompanhar agora no decorrer da aula. Bora! Vou começar cortando a quantidade de sarrafo que eu preciso. Eu vou precisar para cada chassi duas partes dessa e duas partes dessa medida, positivo. Então, como eu tenho dois chassis, 4 partes nessa medida e 4 partes a medida menor, beleza? Então bora. Corta com estilete mesmo. Pessoal, isso aqui é a tira do MDF que eu usei para fazer o suporte do eixo que une as duas partes do bitruto. Aqui é o suporte do eixo direcional. Usando aqui o mesmo sarrafo do MDF, cortei sobrando já para fazer esses outros detalhes, beleza? Pronto, cortei as 4 partes maior do detalhe. Agora eu vou cortar as 4 partes menores. Pessoal, esses PDF já vai tudo com a medida exata, positivo. Obviamente você pode fazer algum ajuste, mas se você for fazer a miniatura do jeito que eu estou fazendo, usando as mesmas alturas e os mesmos detalhes, a medida já está exata, tá? Aí lógico, aí se você alterar alguma medida da miniatura aí quando você for desenvolver o projeto, aí obviamente você vai ter que diminuir essas partes também. Mas repetindo, se for fazer o projeto de acordo o PDF, cortar todas as partes como está no PDF, não tem erro, as medidas já estão exatas, você não precisa nem medir isso aqui com régua, nada, é só vir igual eu fiz, posiciona o material em cima do desenho e faz os cortes e assim monta as peças para você fazer a sua miniatura, beleza? Pronto, as 4 partes maior
e as 4 partes menores. Como isso aqui vai ficar no detalhe primeiro ali da lanterna, fica aparente, bacana, tipo, acertar, tá? Pega 2 partes, né, que vai ser 2 partes para cada chassi e faz corte deixando eles na medida igual. Aqui, meus amigos, sobrou uma lasquinha, pouca coisa, é bacana cortar para ficar igual aos dois lados, beleza? Mesma coisa, tirar uma lasquinha para ficar os dois lados igual. Pronto, parte maior estão ajustadas. Agora vamos fazer a instalação. Essas partes menores, meus amigos, já não precisa de ajuste porque vai ficar na parte de trás do reforço. Então ela vai servir como reforço, não tem problema nenhum. Não fica aparente, ou ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, não vai alterar em nada o detalhe, tá joia? Então vamos fazer a instalação. Usando esse desenho do PDF, porque as partes na medida exata, sem problema nenhum. Joia? Agora vamos fazer a instalação primeiro no chassi de MDF. E meus amigos, a instalação desse detalhe da lanterna vai ficar paralelo a essa travessa do chassi, tá joia? Então o que eu vou fazer? Posicionar a régua. Vou posicionar a régua, deixa eu ver uma posição melhor para vocês enxergar. Um 1,6 milímetro positivo, 1 centímetro, 6 milímetros ou 16 milímetros. A distância entre o final do para-choque e aonde a gente vai instalar o detalhe da lanterna, 16 milímetros. Agora, meus amigos, para fazer essa instalação, usando esse auxílio do grampo de papel, vou prender essa régua para a gente não perder nem a reta, para não ficar torto o detalhe e nem sair para fora ou ficar para dentro do chassi aqui, tá? O detalhe não ficar torto. Então vamos fazer, posicionar essa régua, fixa com grampo, na sequência faz a instalação. Cola instantânea. Pessoal, tem que segurar o detalhe pressionando com a cola no mínimo 1 minuto, 1 minuto e meio, tá? E mesmo que ele fique um pouquinho para dentro, para fora do chassi, antes de você colar o reforço, dá para mexer. Mas isso vocês vão ver aí no decorrer da aula. Pronto, agora eu vou aguardar secar. Enquanto o detalhe do chassi de MDF, enquanto a cola seca, eu vou fazer a instalação no detalhe do chassi de sarrafo de pinos. Esse aqui é o mesmo procedimento, vai seguir a reta da travessa do chassi. Pessoal, normalmente eu marco um lado, tá? Aí eu tiro a medida para marcar o outro lado, porque essa peça aqui, se ela tiver torta, né, se ficar um pouco torta aqui na instalação do chassi, ela dá diferença no detalhe da lanterna. Então acho bacana fazer isso, eu risco um lado e depois tiro a medida para não ter problema aí com tortura, beleza? 16 milímetros, é mais por garantia mesmo, a mesma medida do outro. Tiro a medida desse lado, faço um ponto aqui. Tá a mesma medida, tá? Aqui tá 16, esse traço 16. Agora vamos riscar para depois posicionar a régua e fazer a instalação do detalhe.